Boa noite, meus irmãos. Vamos colocar em pé e vamos dar início ao nosso estudo bíblico nessa noite, fazendo uma oração, invocando a presença do Senhor. E hoje nós vamos dar início a uma série muito importante. E eu quero convidar vocês a fecharem os olhos, a curvar a fronte, e nós vamos orar nesse momento. Pai Santo, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos na tua casa, para neste momento estudar a tua palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado a Deus pelo privilégio que temos de ter a nossa igreja, de podermos nos reunir e ter comunhão uns com os outros. E o mais importante é a comunhão contigo, pelo poder e pela instrumentalidade do Espírito Santo. Senhor, sê conosco. Ó Deus, que o nosso coração absorva toda a mensagem da palavra de Deus, que não saiamos daqui com nenhuma dúvida, mas cada vez mais crentes, fiéis à tua palavra e na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Abençoe a cada um que aqui chegou, suas famílias e aqueles que estão a caminho. Traga-os sob o teu cuidado. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Muito bem, hoje nós vamos dar início a essa série maravilhosa que eu penso ser um tema de grande necessidade da vida toda, né? Nós falarmos sobre a pessoa do Senhor Jesus. Nós vamos discorrer a vida de Jesus. Eu vou procurar desenvolver aqui uma linha do tempo da história de Jesus, e nesse caminhar, de desenvolvimento da história de Jesus, nós vamos colocando os momentos das pregações e dos ensinamentos de Jesus. Então será uma jornada cronológica da vida de Jesus, e que no meio dela nós vamos conhecendo os ensinamentos do Senhor também, ok? Vocês orem por mim, por gentileza. É um grande desafio, né? E também é um grande privilégio, porque a pessoa central da Bíblia é a pessoa mais importante da nossa vida, é o Senhor Jesus. E todo discípulo tem que amar a história de Jesus. Eu não concebo uma pessoa sequer que diga ser discípulo de Jesus e que não tenha um apreço especial pela história do Salvador. Então, por isso que nós vamos começar agora o estudo Jesus, sua vida e obra, né? Eu quero convidar vocês a abrir um texto da palavra do Senhor, que é o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos começar no versículo 1. Como que nós faremos esse estudo? Nós vamos ficar apenas no Evangelho de João? Não. Nós vamos trafegando por todos os 4 evangelhos e também os textos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que falam sobre a pessoa de Jesus. Então, em especial, nós vamos começar aqui, o Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 ao 3, que diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos ler mais uma vez? Vamos, juntos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ótimo.
Quando nós perguntamos sobre a relevância de uma pessoa, é mais ou menos, a resposta ela vem para nós mais ou menos como aquele efeito de uma grande embarcação em alto mar. Nós já vimos isso pela TV diversas vezes, né? E quem já viajou de barco ou navio já teve a oportunidade de ver, mesmo que à distância, esse fenômeno. É que você só sabe realmente o peso, o tamanho daquela embarcação depois que ela passa. Porque depois que ela passa, a onda que ela provoca, né, o efeito que é feito, que é deixado na água, a marca do singrar os mares, mostra o tamanho daquela embarcação e o peso dela. E quando nós olhamos para a história, agora, no ano de 2020, nós perguntamos qual é a relevância de se estudar Jesus Cristo. A relevância é que, há 2020 anos atrás, ele passou pela nossa história e até hoje a gente pode ver o peso que isso tem no nosso mar. Nós, com os nossos pequenos barquinhos de vida, olhamos para esse volume d'água da presença de Jesus na história e a gente conclui de imediato nesse estudo que a vida de Jesus não foi uma vida qualquer, no sentido de uma vidinha. Pelo contrário, ela excede a vida de todos os homens, de todos os homens. Então, só nisso nós já temos um argumento, hoje, em 2020, para buscar saber quem é Jesus. O que ele fez para deixar essa marca tão profunda na história? A segunda coisa que nós temos como argumento é que Jesus, ele é uma pessoa que merece toda a nossa atenção, todo o nosso crédito, e mesmo em face de muitas pessoas que tentam negá-lo, as pessoas que procuram negar Jesus têm muito trabalho para negá-lo. Né? Não sei quantos de vocês já acompanharam a entrevista com algum ateu na televisão. O trabalho que essas pessoas têm para negar quem é Jesus. Uma pergunta pode vir em qualquer café filosófico sobre crer ou não crer em Deus. Alguém pode dizer, eu não creio em Deus. E então uma pergunta é emendada a partir daí, mas o que você diz de Jesus? E nós vemos então um ateu tendo todo um trabalho braçal, ele envolve todos os músculos, toda a razão dele para trazer algum argumento plausível do porquê ele não dá crédito a esta pessoa. Nós não estamos diante de qualquer nome, nós estamos diante de um nome que ele ainda hoje causa perplexidade em todas as pessoas. Todas as pessoas. Eu me lembro que quando foi lançado o filme A Paixão de Cristo, The Passion, do Mel Gibson, muitas pessoas corriam para o cinema e muitas outras corriam do cinema. E eu conheci um jovem que ele era formado em física e depois ele se formou na área do direito, tornou-se um juiz conhecido em Campinas e ele era ateu. E ele foi até o cinema porque ele nunca tinha visto uma obra tão polêmica a respeito de Jesus. E a experiência dele de conversão foi dentro do cinema, durante o filme da crucificação do nosso Salvador. De alguma forma ele disse para mim, Pastor Davi, ali naquele momento eu senti algo que era sobrenatural, porque eu vi quão cruel é o coração do homem e o quanto Jesus não é meramente um homem. Nessa experiência eu voltei para casa com uma avidez para ler a história de Jesus e nesse contato de ler a história de Jesus eu me encontrei o amando. Eu achei isso muito lindo. Eu tive esse impacto no cinema, mas quando eu estava ali devotando a atenção a conhecer a sua história, eu descobri dentro de mim que eu já o amava. Que coisa maravilhosa isso, né? Então, como que nós
principiamos um estudo da pessoa de Jesus. Não é nada fácil esse início. Confesso para vocês que se fosse para começar a partir do seu nascimento e assim ir contando a sua história, ficaria muito mais fácil para mim como pastor. Mas a pergunta que vem é: como contar a história de alguém que é eterno? Porque a história, ela acontece no tempo e no espaço. E o nosso tempo ele é marcado cronologicamente. É o tempo cronos, né? É o tempo cronos. Então, quando nós falamos de história, nós estamos dizendo de algo que nós podemos olhar para o retrovisor da nossa vida e ver a paisagem que fica para trás. Mesmo tendo curvas, subidas e descidas, nós sabemos que se não foi alguém dentre nós, alguém passou por lá. Alguém passou por aquele caminho, por isso que ele está pavimentado. Então a história, ela sempre aponta para nós um passado que os homens fizeram. A história aponta para um passado que os homens fizeram. Acontecimentos que os homens puderam contemplar e, tomando esse acontecimento, narrar ele. Pôr a pena, pôr a caneta num papel e discorrer, descrever o que aconteceu de fato. Qual era a pessoa que estava envolvida ali. Agora, quando nós falamos a respeito de Jesus, nós temos um primeiro problema aqui. Esse problema está logo no verso 1. Vamos acompanhando? Que diz assim: no princípio. No princípio. Nós perguntamos: que princípio é esse? Que princípio é esse que João está falando? Porque quando nós falamos de princípio, nossa mente logo vai até os eventos da criação. Quando Deus disse haja, e a partir disso houve. Mas é este princípio, será que é sobre isso que João está falando? Porque ele diz: no princípio era o verbo. O verbo, a palavra grega logos, que é melhor traduzida por palavra. Era a palavra, com P maiúsculo, tá? No princípio era a palavra. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. A expressão grega de com Deus aqui, o com, é face a face. Face a face. Imagine isso. O que é alguém estar face a face com Deus? Esse olhar divino, esse olhar fulgurante, glorioso de Deus, que ninguém suporta, nem mesmo os seres angelicais. Esse que é o verbo estava olhando face a face a glória de Deus. Então nós aprendemos aqui algumas coisas. Primeiro, é que esse princípio que João está falando, no princípio era o verbo, não é o princípio a partir do haja luz e houve luz. É um princípio que antecede a esse, é um princípio com P maiúsculo, embora não seja necessário isso no texto. A única maiúscula aqui vem para o verbo, né? Mas é o princípio dos princípios, podemos dizer assim. Vejam vocês o seguinte, vamos até Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, esse texto conhecido, já meditamos nele diversas vezes, pessoas compuseram canções a respeito dessa narrativa, né? Isaías 6, a partir do verso 1, narra a visão de Isaías, a visão que Deus concedeu a ele e o chamou para o ministério profético. E a visão que Isaías tem é a visão da glória de Deus. A visão gloriosa, né, da presença de Deus. Ele diz no versículo 1 o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele,
cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Até aqui. Vejam vocês o seguinte, que Isaías tem um vislumbre do que é a sala de comando do universo, a sala do trono de Deus. E nesse ambiente ele vê seres celestiais, serafins, que estão, vou usar uma palavra aqui para nos ajudar, orbitando ao entorno do trono com suas 6 asas, e 2 delas servem para que eles façam esse movimento, mas eles estão cobrindo pés, cobrindo o rosto. E por que cobrem o rosto? Eles respondem no que eles estão cantando ou clamando uns aos outros. É inevitável a presença de Deus, na presença de Deus, a declaração da santidade dele. Os serafins, eles proclamam a santidade de Deus, de tão puro e glorioso que Deus é. Não é um coro que tem que ficar cantando, não. É um brado de alegria e de constatação gloriosa na presença de Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A visão maravilhosa de Isaías. E aí nós nos lembramos de outros momentos do Antigo Testamento em que pessoas tentaram ver a Deus, mas não foi possível. E até mesmo a misericórdia de Deus poupou homens de vê-lo em sua glória. Homens na sua constituição natural não podem ver a glória de Deus, não suportam isso, como foi o caso de Moisés, que disse: Senhor, eu caminho com o Senhor, nós já conversamos há muito tempo, nós temos uma comunhão há tanto tempo, mas eu não vi o Senhor. E o Senhor diz então a Moisés para que ele fique numa fenda de uma rocha, numa penha, que ele passaria diante de Moisés. E a grosso modo é mais ou menos assim. Ele está ali, escondido nesse canto, esperando o momento maravilhoso da pessoa divina passar diante dele. E quando ele percebe que o Senhor está passando, Deus põe a mão na frente dele e passa para que ele não veja a sua glória, porque ele morreria. E então, quando Deus passa, Moisés vê como que o que passou, não a presença gloriosa, porque senão ele não suportaria. Esse Deus que na sua glória, nesse seu resplendor, ele cuida até mesmo de que o homem não venha a sucumbir. Quem é que suporta, gente, estar diante desse Deus? Quem que pode olhar para ele, olho no olho, e conviver com ele, e estar com ele face a face? Por isso que João começa o seu evangelho dizendo isso. No princípio, antes de haver todas as coisas, era o Verbo, era a palavra. E o Verbo estava com Deus, estava face a face com Deus. 2 coisas nós aprendemos aqui. A primeira delas ele é chamado de o Verbo, ou a palavra. Uma coisa é você ter uma ideia e guardar para si. A outra coisa é você ter uma ideia e verbalizar isso que você pensa. É isso que a palavra de Deus nos ensina a respeito de Jesus. É que ele é a expressão de Deus Pai. Tudo quanto há na glória do Senhor nosso Deus, quem expressa isso é o Filho. João, nesse versículo 1, está dizendo para nós que Jesus
é Deus. Porque nenhum homem suporta a glória de Deus e não há nenhum outro ser celestial ou angelical que seja, como queira definir, que tem essa capacidade de expressar o que está na mente de Deus. Somente o Verbo, por isso que é o Verbo. Nós não vivemos sem verbo. Quando você se desperta pela manhã, aconteceu um verbo aí. Você se levanta, é outro verbo. Você vai para os seus afazeres, é outro verbo. Então o verbo é ação, o tempo todo ação. E o que João está nos dizendo é que existe alguém que age. Esse alguém estava face a face com Deus. Ele é distinto de Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então, note você aqui, a segunda coisa que nós aprendemos é que existe a pessoa de Deus e existe a pessoa do verbo. Ele estava no princípio com Deus. São duas pessoas distintas, Deus e o verbo. Por que é importante nós meditarmos nisso, gente? Porque João, quando ele escreve o seu evangelho, por volta do ano 90 da nossa era, ele é o último dos apóstolos e João, a literatura dele é considerada uma das últimas da Bíblia Sagrada. João está escrevendo num momento em que a igreja ela já está passando pelo ataque de diversas heresias. Diversas heresias. E dentre essas heresias havia heresias que afirmavam que o Pai e o Filho eram uma única pessoa. Outra heresia dizia que Deus e o Verbo não tinham a mesma natureza. E aí João, quando ele escreve esse texto, ele derruba essas heresias, porque ele diz que o Verbo estava face a face com Deus. Homem nenhum e nem serafim algum pode encarar a glória de Deus. Então o que João está dizendo aqui, o Verbo é Deus. Ao mesmo tempo que ele é Deus, ele não é Deus Pai, ele é distinto do Pai. Quando perguntam para você, não tem trindade na Bíblia? Realmente, a palavra trindade não tem na Bíblia. Como você prova a trindade? De Gênesis a Apocalipse você prova a trindade. E aqui você tem um texto que está explicando já de imediato que o Deus Trino é um fato e a revelação com R maiúsculo nos mostra isso. E a última frase do versículo 1 é: e o Verbo era Deus. Parece uma redundância de João, porque se ele diz que no princípio era o Verbo, vírgula, e o Verbo estava com Deus, estava face a face com Deus, já aduz de que o Verbo é uma pessoa divina. E aí ele passa uma vírgula aqui e conclui como um bom professor ensinando os seus alunos, os seus filhinhos, como ele diz nas suas cartas. E o Verbo era Deus. Não tem como fugir dessa realidade. O Verbo era Deus. O Verbo não foi criado por Deus, ele não é criação de Deus. Ele antecede a criação, ele é desde os tempos eternos. Vamos ler um versículo que fala sobre isso? Vamos lá em Mateus, capítulo 2, versículo 6. Quem achou, pode ler para nós aí. Mateus, capítulo 2, versículo 6. Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Gente, olha só que coisa maravilhosa. Esse texto que diz, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá
o guia. Está com letra maiúscula aí, o guia? O guia que há de apacentar a meu povo Israel. Esse texto aqui, ele é a repetição do profeta Miqueias, capítulo 5. Miqueias, quando profetizou esse texto aqui, gente, sobre a vinda do Messias, ele diz: aquele cujas origens são desde os tempos eternos. Nós estamos diante de um contrassenso, porque se nós falamos de origem, é de um tempo determinado que a partir dali começa. Mas tempos eternos não tem começo. Vocês veem como que de vez em quando a gente fica diante de algumas situações que não tem como, você tem mesmo que debruçar na Bíblia e meditar e ficar pensando na profundidade do texto? O verbo, gente, ele é eterno. Por isso que eu disse para vocês, como nós escorremos a história de alguém que vem desde a eternidade. Falar de Jesus não é falar de uma opção religiosa, nós estamos falando de Deus. E nós estamos falando de alguém que decidiu descer dos céus e botar o pé no nosso chão e marcar a nossa história. E esse grande navio passou pelo nosso mar e até hoje as ondas estão aí para provar o volume, o tamanho dele. Por isso que o texto é maravilhoso ao dizer que o princípio é o que antecede ao da criação. Era o verbo, ele estava face a face com Deus e ele, o verbo, era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. João, ele é redundante. E por que existem frases repetitivas no Novo Testamento, gente? É justamente para enfatizar uma mensagem em tempos em que havia ameaças doutrinárias. Havia pessoas que enfatizavam que Jesus era a criação de Deus, como por exemplo Ário, que era um herege e é conhecida como arianismo, a sua heresia, que diz que quando Deus proclamou haja luz, ali na verdade não era a luz natural, e se Jesus é a luz, então Deus estava criando Jesus. Isso é uma grande heresia, e que no Brasil ela foi trazida à mídia há pouco tempo atrás, uns 10 anos atrás aproximadamente, pela pessoa do que se diz apóstolo Valdemiro Santiago. Ele, num dos cultos, ensinando a população que o ouve, falou que Jesus foi criado em Gênesis 1. Isso é uma heresia gigantesca. E uma heresia tão antiga que João já combate ela no versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Este princípio, ele antecede a todas as coisas. Estava no princípio face a face com Deus. Logo, ele é uma pessoa divina, ele é eterno. Aí então chegamos no versículo 3, que nesse momento é que ele fala do princípio criativo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu chamo sua atenção para essa declaração pelo seguinte. Qual é o texto bíblico que nos lembra João 1:1? Gênesis 1. E Gênesis 1 fala do princípio de todas as coisas. A criação do universo e tudo o que nele há, né? A criação do homem, tudo que Deus fez. Mas João, ele está falando, não é da criação dos elementos de Gênesis 1:1. Aqui João ele é levado pelo Espírito Santo para falar sobre nova criação, nova criatura, novo nascimento. Essa vai ser a mensagem de João. Então, lá em Gênesis, nós temos a narrativa da criação. Em João 1, nós temos a narrativa da nova criação.
Quando Gênesis 1:1 nos coloca diante da mensagem principal da Bíblia, que a pessoa central da Bíblia é a pessoa de Deus e não o homem, João vem a nos dizer que a pessoa central da nova criação não é o homem, é Jesus. Deu para entender? Não existe criação sem Deus e não existe nova criação sem Jesus Cristo. É isso que o texto está nos ensinando. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, essa coisa grandiosa, que é a nova criação, ela também não acontece à parte dele. Aqui há o combate de uma outra heresia, que é a gnose. O gnosticismo dizia o quê? Que de tanto o homem obter informação do sagrado, ou informação da ciência, ele se eximiria de culpa e de riscos de perdição eterna. A salvação, ela vinha através do conhecimento. Isso é muito comum no nosso contexto também, porque há muitas pessoas que pensam que quanto mais elas leiam, quanto mais livros, mais estudos, mais próximo da salvação se torna. Isso é uma heresia, porque a salvação é um mérito que só cabe a Deus e nós a obtemos pela fé, não por obras, nem tampouco pela obra chamada estudo. Quando é dito todas as coisas foram feitas por intermédio dele, está nos dizendo que a nova criação, ela não acontece prescindida da pessoa de Jesus. Ela precisa da presença do verbo, da palavra com P maiúsculo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que foi criado foi por intermédio dele. Ele expressa a intenção de Deus em criar todas as coisas. Ele é eterno, ele é essencial. Por isso, nós podemos ler um texto como o de Isaías 44. Vamos até lá? Isaías capítulo 44. A partir do versículo 21, nós temos aqui um título, né, que foi colocado pelos diagramadores da Bíblia, revista atualizada, que chama-se A Promessa de Livramento. Em Isaías 44, 21, diz-nos assim: Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei. Tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques, e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Agora, olha só que interessante o verso 24. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Esse texto aqui, na Bíblia de Jerusalém, tem uma abertura de parênteses e uma pergunta logo depois dessa frase. E quem comigo estava? E quem comigo estava? Nós perguntamos quem é que estava com o Senhor quando ele fez todas essas coisas. Os profetas, os ouvintes, o povo de Israel dos tempos bíblicos, ao ouvir o profeta proclamando isso e ouvindo dizer essa pergunta que vem da parte de Deus, olha, quando eu fiz
todas as coisas, eu estendi os céus, eu espraiei a terra, eu organizei tudo. Em outro texto em Isaías, o Senhor fala, eu coloquei limite ao mar. Eu é que fiz isso. Eu disse para o mar, até aqui você avança, daqui para frente não mais. Eu que fiz os sulcos dos rios e tudo mais, eu que estabeleci tudo. Aí vem essa pergunta que ela é inquietante. Quem comigo estava? Nós então voltamos ao Evangelho de João, capítulo 1, quando diz, ele estava no princípio com Deus. Ô, gente, eu pergunto para vocês, não dá vontade de buscar saber quem é Jesus? Porque essa pessoa divina, que contemplava a glória de Deus face a face, a única pessoa da história que teve a possibilidade de escolher em que momento nascer, onde nascer, nação, tribo, cidade, povoado, vila, em qual família nascer, ele decidiu tudo isso, porque ele veio há 2020 anos atrás, aproximadamente. O que é que ele fez? Esse que estava face a face com Deus, que era Deus e que estava com Deus no momento em que todas as coisas eram criadas. E aí, de repente, nós temos a narrativa de que ele desce do céu e pisa o nosso chão e começa a olhar rosto humano e dá o direito aos homens de vê-lo, de ver seu cabelo, de ver a sua barba, de ver o brilho dos seus olhos, de ver como que ele coloca um pé após o outro, como que ele caminha, como ele se veste, como ele come, onde ele dorme, quando ele acorda. Ele trafega de um vilarejo para outro, de uma cidade para outra, e aí nós perguntamos, quem é ele? Eu vou buscar licença poética aqui agora. Eu não consigo imaginar João escrevendo isso aqui sisudo, carrancudo, ou então sem emoção alguma. João ele fala tanto de ser o discípulo a quem Jesus amava, ele fala tanto do fato de Deus ser amor em pessoa, que quando ele começa a lembrar-se de Jesus, eu imagino que ele chorava de alegria por ter tido o privilégio de ter caminhado, andado com ele, que é o Verbo, a palavra, que é Deus desde o princípio, que estava desde o princípio com Deus vendo a criação de todas as coisas. E aí eu pergunto para vocês, tem uma pessoa que é mais interessante para nós estudarmos que Jesus, gente? Faz sentido? Eu não vejo sentido de um crente buscar conhecer coisas tangenciais da vida de Jesus, como, por exemplo, curiosidades históricas. Quando a mídia anuncia, descobriram um papiro, um fragmento do Evangelho de Filipe, escrito pelos gnósticos, pelos coptas, no norte do Egito, no século 2, 3, as pessoas vão atrás de um fragmento, alguma coisa assim. Gente, nós estamos com a palavra de Deus nas nossas mãos, um texto inesgotável que fala sobre o Salvador, e nós não nos cansamos. E quando nós paramos em 3 versos, nós estamos meditando em apenas 3 versos bíblicos, nós vemos o quão profundo é estudar a vida de Jesus. Por isso que eu digo isso há dezenas de anos já. 17 anos de vida pastoral. Quando eu comecei já existia celular, a molecada vivia com esse negócio na mão. Falava, gente, pelo amor de Deus, não saiba mais do seu celular do que de Jesus. Porque nós temos isso. A gente lê todo um manual, ou tem pessoa que lê toda uma bula de remédio, mas não tem o capricho de parar e meditar no que a palavra de Deus diz sobre o Salvador, aquele a quem nós devemos amar de todo o nosso coração. Relato de uma pessoa que viveu nos dias de Jesus. É uma cerejinha de bolo que eu trouxe para ler para vocês aqui hoje, sobre alguém que viveu nos tempos de Jesus. Era inevitável falar de Jesus.
assim como é hoje em dia. Eu, quando orava e meditava sobre trazer esse estudo para a nossa igreja, sobre a vida e obra de Jesus, me punha a meditar, por que mais um estudo sobre a vida de Jesus? Primeiro, porque eu preciso. Não há outra pessoa que preencha a minha vida senão a pessoa de Jesus. E nesse tempo de pandemia, nós perguntamos, o que vale a pena saber? O que é certeza? A certeza é que Deus nos ama e Ele enviou o seu Filho. E o Filho é a expressão exata do ser de Deus. É inevitável estudar a vida de Jesus, gente. É inevitável. E nos tempos de Jesus, um historiador, ele disse isso. Seu nome era Flávio Josefo. Ele viveu entre os anos 37 e o ano 100 da nossa era. Ele viu com seus próprios olhos a destruição do templo e a destruição de Jerusalém. Ele conviveu com pessoas que conheceram a Jesus. E ele teve que fazer um relato dos acontecimentos e tudo mais. E no seu livro, Antiguidades Judaicas, o livro com o tomo 18, ele disse o seguinte: havia nesse tempo, palavras de Flávio Josefo, tá? Um homem sábio, vírgula, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis. Um professor tal que fazia homens receberem a verdade com prazer. Fecha colchetes aqui. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou à cruz, os que o amaram no princípio não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas tinham previsto, estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a nação dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Relato do historiador Flávio Josefo, contemporâneo dos discípulos e dos apóstolos do nosso Senhor. O que Josefo diz é: eu não posso ser historiador e deixar de falar dele. Gente, esse é o nosso estudo de hoje, para nós termos gostinho de quero saber mais sobre Jesus. Eu quero conhecer mais a história de Jesus. Eu quero amar Jesus. Ele é a pessoa mais importante da minha vida. É isso. Que Deus nos abençoe. Que você, voltando para casa, se esmere em ler a palavra de Deus e conhecer mais de Jesus.